E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui pronto para mais uma videoaula e super empolgado para falar sobre esse assunto de hoje. Que hoje a gente vai falar sobre geografia. Vamos começar conteúdo novo. Então, se você ainda não está preparado, corre lá, pega a sua farda, seu livro, seu caderno. Hoje nós vamos precisar de marca-texto também, tá? Pega todo esse material, se organiza aí no cantinho da casa que é mais quieto e vamos começar o nosso estudo. Peguem no livro de vocês aí na página 294, que a gente vai começar a falar sobre atividades do espaço urbano. Lembra que na disciplina de geografia, o último conteúdo que nós vimos foi sobre o espaço rural. Nós vimos que no espaço rural é onde se produzem, né, a parte primária da produção econômica do país. Ou seja, é lá onde é colhido todo o material para ser trabalhado dentro da cidade. E aí esse material ele é produzido de forma mais natural, de forma mais orgânica. E quem trabalha nesse âmbito são os agricultores, agropecuários, pessoas que lidam mais com a natureza. E agora a gente vai falar mais para o espaço urbano. Como é que acontece a chegada desses alimentos, desse material até lá e qual a importância deles para a economia do nosso país. Gente, vamos lá. Voltem na página 256 que nós vamos começar a falar sobre a movimentação do comércio. Bom, vocês sabem que na cidade grande, nas cidades grandes e nas cidades pequenas também, a gente tem o hábito de comprar tudo já pronto, né? Por exemplo, nós compramos os leites já em caixinha e pronto para tomar, os biscoitos, o arroz, você já compra ele ensacado, chega em casa só precisa lavar, colocar na panela já está pronto. O sal também, e assim são todos os alimentos. A carne, você já compra a carne cortadinha, chega em casa só precisa lavar, temperar e colocar para preparar para você se alimentar. Só que esse material, você não encontra ele assim pronto na natureza, né? Eles são, a maioria deles são produzidos, né, são transformados dentro das indústrias. E eu falo isso me referindo tanto a alimentos como também a outros objetos. Por exemplo, as cadeiras que a gente senta, né, o tecido que a gente usa, os eletrônicos que nós usamos também. Todos eles são produzidos a partir de matéria-prima. E essa matéria-prima fica onde? Exatamente na zona rural, que é lá onde a gente viu sobre a produção de alimentos na horta, sobre a agricultura, o cultivo do alimento, né? Então, nós vamos ter aí o primeiro ponto dentro dessa movimentação do comércio no espaço urbano são as indústrias. Então, as indústrias é o local onde nós temos a atividade que compõe o setor secundário do comércio. O primário é na zona rural, isso é importante saber, tá? O primário é na zona rural, que é o primeiro local onde tem a movimentação do comércio, onde se produz a matéria-prima. Então, onde é o secundário? São nas indústrias, exatamente. O secundário é nas indústrias. Por quê? Porque a matéria-prima vai da zona rural, né, da agricultura, para as fábricas. Ou seja, o leite da vaca é vendido lá da agropecuária da fazenda e ele vai para as indústrias. Lá nas indústrias, eles vão transformar essa matéria-prima em produtos industrializados. No leite na caixinha, que é industrializado, num doce, misturar ele numa cocada, ou então preparar alguma massa que vá compor o leite, um biscoito que tenha mais concentração de leite. Então, esse material primário ele é levado para esse ambiente secundário, que são as indústrias. E da mesma forma é a madeira, né? A madeira é pega da natureza, a fonte primária, e levada para a indústria, que é a fonte secundária. Lá essa madeira é toda trabalhada, ela é envernizada, ela é transformada toda bonitinha, e dali da indústria saem os móveis, né? Saem os lápis, saem os cadernos, né? Dessas indústrias é que é produzido. Então a gente já entendeu aí que primeiro nós temos o local primário, que é a natureza, né? Que é a fonte de onde nós estamos trazendo, a zona rural.
Segundo, são as indústrias, onde é transformado toda a matéria-prima em produtos industrializados. As nossas roupas, por exemplo, ela vem do algodão, né? Vem do nylon. Então, esse material é trazido da natureza e nas indústrias é transformado em nossas roupas, né? É um material que a gente compra. Por terceiro e último, nós temos então o comércio. O que é o comércio? O comércio é o local onde se circula, onde faz a troca desse material que é produzido na indústria. É no mercantil, é na loja de roupa, é na lanchonete. Então, nesses locais é o comércio e a gente chama esse ponto de terciário, né? Então, é o ponto terciário do comércio, o setor terciário do comércio. É o local onde nós estamos lá já fazendo a troca e a venda do produto já industrializado. Nós também chamamos de local terciário, serviço terciário do comércio, as prestações de serviço. O que é a prestação de serviço? A prestação de serviço são os profissionais que vendem o seu serviço. Quem são eles? São os enfermeiros, são os médicos, os professores, os profissionais de educação física. Quem mais que vende essas prestações de serviço? O fisioterapeuta, o nutricionista. O que é a prestação de serviço? É a venda de um serviço. Não é a venda de um material concreto. Por exemplo, quando aqui eu vou vender essa caneta, sou um vendedor de caneta. Então, não é isso. Esses profissionais do setor terciário, né, esses prestadores de serviço, eles vendem serviço. Por exemplo, o professor, o que é que ele vende? Ele vende aula. O professor vende a aula dele, a escola compra. A escola que nós estudamos, ela compra a minha aula. E aí eu vendo e aí ela dá para vocês essa aula. O enfermeiro, o que é que ele vende? Ele vende os serviços como curativos, né? Ele vende os cuidados com o paciente, né? Ele vende toda essa atenção primária da saúde. O médico, ele vende a consulta clínica para tratar de doenças. O nutricionista ele vende também consultas, só que referidas especialmente à alimentação, à orientação de como se alimentar, o diagnóstico de algum distúrbio no sistema digestório, né? No sistema da alimentação. Então é isso que o nutricionista vende. E aí nós temos vários outros profissionais que fazem parte do setor terciário do comércio. Então nós estamos falando aqui, né? Estamos falando de economia, a economia do Brasil. O que é a economia do país? A economia é o âmbito em que se produz o financeiro, o dinheiro, né? Como é que o dinheiro circula dentro desse país. Então, no nosso país, nós temos organizado desta forma, e aí nós temos os três setores, né? Os setores da economia. Setor primário, que é onde? Setor primário, exatamente, que nós temos aí a busca primária desse material, da matéria-prima, que é na zona rural, principalmente, que é onde a gente encontra a matéria-prima. Os alimentos, que é retirado da horta, os animais, a carne dos animais, o leite, os ovos, né? A madeira, o minério, que é tudo tirado da natureza através do extrativismo. Lembra que a gente viu isso? Bom, esse é o setor primário. O setor secundário é onde? Nas indústrias, exatamente, nas indústrias, que é onde é pego esse material, né, essa matéria-prima, e transformado em produtos industrializados. Isso acontece nas indústrias, que é o setor secundário. E nós temos o setor terciário, por último, que é onde? Exatamente, os comércios que já trabalham com o produto industrializado pronto. E também no setor terciário nós vamos ter os prestadores de serviço, que são os profissionais formados que vendem os seus serviços. Gente, na página 296 nós vamos ter aí tudo que eu falei, explicando de maneira escrita o que eu acabei de falar. E vocês vão grifar com a marca-texto de vocês, a parte que fala de matéria-prima, bem aí em cima, né? E também vão grifar os produtos que ele cita como material industrializado. É o iogurte, o queijo, doces, que são exatamente exemplos de materiais industrializados feitos a partir do leite, que é a matéria-prima.
Vamos então para a página 297, onde a gente vai falar um pouco sobre o comércio. Até agora tudo bem, gente? Se está confuso para vocês, volta o vídeo e assiste novamente do início, tá bom? Bom, vamos falar aí do comércio. O que é o comércio, né? Qual é a essência do comércio? Então, assim, o comércio é a atividade da troca, que consiste na compra e na venda de um material. Como é que acontece isso? A pessoa vai lá, tem uma certa quantia, né? O dono do estabelecimento, ele adquiriu aquele produto de forma legal, né? Com nota fiscal, comprou de uma indústria, e ele vai vender ali, baseado dentro das leis, né? Ele está ali colocando um imposto em cima daquele produto e também coloca uma porcentagem de valores para que ele tenha um lucro empresarial. Tudo isso conforme a lei. Existem taxas que regulam, né, essa questão do direito do consumidor e do empresário de estar fazendo esses cálculos de lucros. Então ele calcula esse lucro, coloca um preço sobre a mercadoria e nós vamos lá e compramos. E assim funciona o comércio. É assim com os alimentos, é assim com as roupas, é assim com as lojas de materiais de construções. E como eu já estou falando a respeito de alguns exemplos de comércios, eu já incremento que o comércio ele é hoje um comércio muito extenso. Nós temos o comércio gigantesco com várias opções de tipo de comércio. Nós temos as farmácias que vendem medicamentos, nós temos os comércios, os mercados que vendem alimentos, vendem produtos de limpeza. Hoje em dia, os nossos mercados, eles vendem tudo, né? Eles têm uma diversidade gigantesca de material para venda. Nós temos também as lojas de material de construções, nós temos as lojas de imóveis, nós temos as lojas de eletrodomésticos e por aí vai. Uma grande diversidade de lojas que compõem o comércio. Mas uma das grandes invenções e o local com maior opção de vendas do comércio são os shopping centers. Acho que todos vocês já devem ter conhecido o shopping center. E quando você entra nos shopping centers, você vai encontrar tudo lá dentro. Você encontra restaurantes, você encontra lojas de roupa, você encontra lojas de produtos de limpeza, você encontra tudo dentro do shopping center. São grandes investimentos que grandes empresários fazem para comprar todos aqueles produtos industrializados para estar movimentando o comércio. Ok, gente? Até agora tudo ok? Muito bom. Bom, vamos agora falar sobre as prestações de serviço, sobre quem são os prestadores de serviço. Inclusive eu já falei, né? Agora eu vou só complementar. Aí abaixo também do livro de vocês, ainda na página 297, vocês vão ter aí onde o livro cita os diversos profissionais que trabalham como prestadores de serviço. Ele cita, por exemplo, os engenheiros, os bancários, os professores, dentistas, pedreiros e tem vários outros. Existem esses profissionais que eles trabalham em locais específicos. Já outros, né, podem atuar de várias maneiras, inclusive residencial. Por exemplo, um fisioterapeuta, ele não precisa atender o seu cliente essencialmente dentro de um consultório ou de uma clínica. Ele pode fazer o seu atendimento indo na casa do cliente vender o seu serviço. Então, digamos que eu, tio Ferreirinha, estou precisando de um fisioterapeuta na minha casa, aí eu ligo para ele, pergunto quanto é o serviço dele, ele fala 150, 200 reais, e ele vem na minha casa e ele faz lá a massagem ou o alongamento que eu estou precisando para melhorar uma dor, e pronto, ele fez o trabalho dele, vendeu o serviço e eu pago por esse trabalho. Fim de conversa. Já alguns outros profissionais precisam de locais específicos para estar trabalhando. Por exemplo, os nutricionistas, né? Um nutricionista ele precisa de um consultório para poder estar recebendo o paciente, atendendo o paciente, analisando de forma bem completa a situação, para ele depois fazer uma conduta, né, acerca do que ele achar que é o apropriado para aquele momento. Então nós vamos ter aí, o professor ele precisa de uma escola, ele pode dar aula em universidade, mas ele precisa de um local para poder dar aula, não pode dar aula na calçada, né? O professor precisa sempre desse espaço. O advogado precisa também de um escritório, né? Por exemplo, o bancário precisa de um banco.
O médico, ele precisa também de um consultório. Pode ser no hospital, pode ser numa clínica, mas o médico não pode estar, assim, fazendo uma consulta também na calçada de casa. Então, muitos desses profissionais estão aí disponíveis para a venda dos seus serviços, né? E são serviços essenciais para o funcionamento da sociedade. Nós não conseguimos, a gente não consegue hoje em dia viver sem esse serviço desses profissionais. É cada vez mais necessário que esses profissionais estejam ali ativos com a venda dos seus serviços. Gente, eu vou deixar para vocês fazerem a atividade da página 298, decore, 298 a atividade, tá? É bem simples, é uma pesquisa bem fácil, não tem nada de trabalho, mas como tá muito fácil, eu vou deixar também um desafio para vocês, tá? Por favor, realizem o desafio. Eu vou parar por aqui a explicação do conteúdo e deixar para que a gente continue o assunto na próxima aula, onde a gente vai falar sobre como é que aconteceu o crescimento do comércio, relacionado à questão da economia urbana e da economia rural, a ligação que essas economias têm umas com as outras. Bom, vamos lá entender o desafio? Eu quero que vocês, na casa de vocês, peguem um produto, seja ele qual for, e sentado, bonitinho, faça uma pesquisa sobre esse produto. Como é que deve ser essa pesquisa? Você vai pesquisar de onde esse produto veio, de que matéria-prima ele pertence, que indústria é que produz esse tipo de produto e vai falar para mim, quanto custa em média um produto desse, onde é que a gente encontra, que tipo de comércio, é no mercado, é numa loja de celulares, é numa loja de móveis, é num shopping, onde é que a gente encontra esse produto que você vai mostrar, Então, depois de fazer isso, você vai anotar e gravar um vídeo falando sobre esse produto, tá bom? E aí esse trabalho vale nota, tá certo? Tem que fazer muito bem feito. Gente, é isso. Eu vou mandar no grupo o desafio, que está valendo nota, escrito direitinho, para caso vocês ainda tenham dúvidas. Mas caso ainda assim não seja esclarecido, vocês podem falar comigo no privado, que eu vou estar explicando direitinho para vocês, tá bom? Gente, tchau, tchau e até qualquer hora com a nossa próxima aula.